Fala pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Então hoje a gente vai iniciar as aulas do terceiro bimestre, espero que todos estejam bem, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre a questão das capitanias hereditárias e a questão da diversidade étnico-racial. Então, primeiro de tudo, né, o que significa esse tema da aula? Diversidade seria a mesma coisa que variedade, ou seja, uma grande quantidade de grupos étnicos. E o que seriam esses grupos étnicos? Várias pessoas com suas culturas, com suas ações, suas tradições. Então a gente pode dizer sim que o Brasil ele tem essa diversidade étnico-racial, várias formas de se viver, várias formas de se ter a sua cultura e também várias raças. E isso vai se dar graças à presença, principalmente aí, num primeiro momento, né, um momento histórico que nós estamos trabalhando, de 3 grupos sociais. Quais eram eles? Os indígenas, os portugueses e os africanos que vão vir com a escravidão, tá bom? Esses grupos sociais, então, eles vão ter características diversas e essas características diversas vão levar à questão de uma diversidade étnico-racial que a gente já viu, tá bom? Bem, retomando aqui então, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão das capitanias hereditárias. O que são essas capitanias hereditárias, pessoal? Nada mais são do que divisões territoriais concedidas a pessoas que eram de confiança da corte portuguesa. Então, o que acontecia? Primeiro de tudo, Portugal, no primeiro momento, analisando o Brasil, ele não conseguiu encontrar grandes quantidades de pedras preciosas, né, e principalmente do ouro. Então isso fez com que Portugal ficasse um pouquinho desinteressada na questão da retirada de riquezas do Brasil. Só que esse desinteresse não significa que Portugal não queria prover riquezas, tirar benefícios em cima disso. E ele não podia simplesmente abandonar essa colônia porque você tinha aí outros países tentando tomar esse território. Como no caso a gente tem aí a Holanda, a gente vai ter a Inglaterra em alguns locais e também nós vamos ter aí a presença do pessoal da Espanha também tentando tomar esse território. Então Portugal não podia deixar simplesmente abandonar a própria sorte o Brasil. Para isso, o que eles vão criar então? Vão criar essas capitanias hereditárias. Basicamente, vocês viram no mapa da aula que são regiões próximas, né, são regiões litorâneas, próximas ao mar. Por que essas regiões, tá, galera? Isso aí tem uma especificidade, tem um motivo. O motivo é para facilitar a questão de locomoção de mercadorias para Portugal ou para outros países que fossem autorizados, tá? Tinha um objetivo dentro disso. O que eram essas capitanias basicamente então? Então, você passava por uma espécie de processo seletivo, tá? Então o governo analisava se você era capaz de ter uma porção territorial que era concedida a você. Como que era concedida isso? Era sua? Era, só que com muitas restrições. Tá? O que eram essas restrições? Então, por exemplo, uma das restrições aplicadas era que você não podia vender a sua terra, de maneira nenhuma. Por quê? A partir do momento que você está vendendo a terra, você perde a posse. Perdendo a posse, você não é mais dono. E aí Portugal não tem mais como cobrar impostos sobre você em cima disso. Então, essas capitanias hereditárias, elas não poderiam ser vendidas. Elas só poderiam passar por doação, tá? E essa doação também, ela geralmente ocorria entre pessoas da mesma família. Ah, professor, pessoas venderam capitanias? Muito poucas, mas geralmente as capitanias elas mudavam de dono quando falecia, e aí isso virava uma herança e passava para o próximo filho dessa pessoa que era dona, tá? Quem eram os donos das capitanias hereditárias, né? Eram os capitães donatários. O que é isso? O donatário é o dono. Então, na teoria, quem é responsável por fazer com que essas capitanias hereditárias gerem lucro, tenham técnicas de produção mais avançadas e assim por diante, é esse capitão donatário. Ele é dono dessa porção territorial e dono da questão do quê? Das ações que ele tem que fazer nela. Então toda a responsabilidade da capitania hereditária é desse capitão donatário. Aí você vai perguntar para mim, poxa professor, mas o que Portugal ganhou com isso? Portugal ganhava muito, por qual razão? Nessa produção, né, então lá era concedida essa terra é sua, entre aspas, por quê? 90% do que você produzir vai ter que ser mandado para Portugal. Então, basicamente, foi uma ação meio contraditória, porque o capitão donatário, ele tinha, né, era mais uma questão de status, ele tinha essa questão de que, olha, é a pessoa próxima aos portugueses, próxima à corte, só que na realidade ele era o cara que gastava
para investir nessa capitania hereditária, tá? E nessa relação é o cara que recebia menos lucro. Então ele investia na capitania hereditária, se geravam lucros, 90% desse lucro ia para Portugal e 10% para ele. Ou seja, o cara ficava mais no prejuízo do que no lucro em si. Para evitar, né, um prejuízo muito grande, o que eles faziam? Eles incentivavam uma produção em grande quantidade. E aí nós vamos ter o que? A questão dos engenhos. Tanto na questão dos territórios aí, paulistas, os engenhos de cana-de-açúcar, tá? Em algumas regiões do norte também, quanto também os engenhos de farinha, tá? Vão ser extremamente utilizados para quê? Para gerar uma economia e fazer com que esse capitão donatário não fique tão no prejuízo. Uma ação puxando a outra, tá, gente? Então, com esse objetivo de não fazer com que ficasse no prejuízo, eram necessárias pessoas para trabalhar. Escravidão indígena, começam-se esse processo de escravidão. Com o processo de escravidão indígena, com os indígenas sendo considerados como preguiçosos, é preciso de mais pessoas para trabalhar. Escravidão africana. Então, aí uma ação interligando a outra dentro dessa questão, tá bom? Vamos lá. O que o capitão donatário fazia então? Quais eram as ações dele? Basicamente aí o professor ele vai colocar 4 pontos específicos, tá? Então ele era obrigado a financiar, ou seja, fazer com que essa colônia desse lucro e fornecer elementos para que essa capitania hereditária gerasse lucros, cuidar da economia, ou seja, né, fazer com que gere lucro para ele e também para Portugal principalmente. A questão do povoamento, manter que essas capitanias hereditárias continuassem pertencentes a Portugal, isso era uma obrigação do capitão donatário, tá? E por último, manter a fé cristã. Por que essa questão da fé cristã? Muitos territórios brasileiros, com a chegada da corte, mesmo pertencendo a Portugal, parte desses territórios pertenciam à Igreja Católica da época, devido ao fato de Portugal ter relações com a Igreja Católica naquela época, tá bom? Então, retomando, as capitanias hereditárias foi uma forma que Portugal encontrou de manter o controle, certo? Gastando pouco e lucrando muito. No caso do brasileiro aqui, ou do português que cuidava dessas capitanias hereditárias aqui, ele ganhava mais lucro por meio do status, ou seja, por ser considerado uma pessoa de confiança do Reino de Portugal. Só que os lucros para eles não eram tão vantajosos, porque grande parte do que era gerado tinha que ir para Portugal. Por último, essas ações acabam incentivando ao processo de escravidão, seja ela indígena, seja ela africana, que a gente vai trabalhar mais para frente. E essas ações, consequentemente, vão levar ao que nós conhecemos hoje, né, como diversidade étnico-racial, que são várias culturas, várias raças, vários povos que se misturam. Como é que acontece essa mistura, né? Por meio da convivência, que se misturam, gerando o que nós conhecemos, o que é hoje o Brasil. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula. Até mais.